Olá galera, salve salve, estamos aqui para mais um vídeo. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre fonemas e hoje vamos falar um pouco sobre os fonemas vocálicos, ou seja, aqueles fonemas que são formados com vogais. Nós sabemos que as vogais elas são indispensáveis para a formação da sílaba em língua portuguesa. Nós temos sílabas só formadas apenas com vogais, mas nós não temos sílabas formadas apenas com as consoantes, com duas ou mais consoantes, ok? Mas temos sílabas formadas por vogais, apenas por vogais. Isso quer dizer que a vogal ela é indispensável para a formação da sílaba em língua portuguesa, ok? Então a vogal é uma coisa muito importante mesmo para nós falantes da língua portuguesa, para a nossa língua portuguesa de uma forma geral, ok? Então eu vou mostrar para vocês, na descrição vou deixar aqui um quadro mostrando para vocês alguns exemplos da formação de sílabas formadas apenas com vogais, ok? Galera, neste quadro vocês podem perceber aí, estou falando dos fonemas vocálicos, deixando bem claro aí para vocês que no caso o fonema vocálico, no caso a vogal, ela é um elemento básico, suficiente e indispensável para a formação da sílaba. Ou seja, nós não teremos sílaba em língua portuguesa na qual não contenha uma vogal. A vogal é de extrema importância, ela tem que estar presente na sílaba, ela sempre estará presente na sílaba, ok? Nós temos sílabas sem consoante, mas sem vogal, não. Ok? E aí eu coloco para vocês aí 4 exemplos, como prometido, queria deixar. A palavra Paraíba tem o I aí formando uma sílaba. A palavra macieira, certo? Tem um E e um I formando a sílaba. A palavra viúva tem U formando a sílaba. E a palavra abelha formando sílaba, ok? Então não é difícil nós encontrarmos sílabas na qual contenha apenas vogais. Galera, os linguistas costumam representar os fonemas em tabelas que vão mostrar uma proximidade do ponto de articulação deste fonema no nosso aparelho fonador. Vou deixar para vocês aqui um exemplo dessa tabela que eles mostram. E é muito importante você perceber essa tabela, porque mais à frente, quando a gente for estudar, por exemplo, sobre acentuação gráfica, muitas regras da acentuação gráfica, elas são dadas de acordo com o ponto de articulação do fonema na nossa fala, ok? Então vou deixar para vocês essa tabela e vocês prestem bastante atenção, porque vai servir de ajuda para a gente mais tarde, ok? É de grande ajuda. Nesta tela, nós vemos aí a representação do aparelho fonador e um quadro com a tabela das vogais orais. Sobre o aparelho fonador, nós temos aí a representação da cavidade bucal, a cavidade nasal, com todo o aparato que forma um aparelho fonador, como língua, dentes e tudo mais, ok? E do lado dele, nós temos aí a representação, a tabela com as vogais orais, ok? Aí nós vemos aí o ponto de articulação, se é frontal, se é central, se é posterior, se a vogal é fechada, se é semifechada, se é aberta ou se é semiaberta, se ela é posterior e também se é fechada, semifechada ou semiaberta, ok? Então esse quadro aqui é uma representação aproximada do local onde o som é formado e onde a língua é colocada no momento da gente pronunciar cada um desses fonemas. Por exemplo, o fonema A, que é representado pela letra A, é uma vogal aberta, ok? E ela está colocada como sendo uma vogal inferior, ela está na parte inferior aqui. Ou seja, para você pronunciar um A, basta que você deixe a sua língua apoiada na parte inferior da boca,
não muito na ponta da boca, mais ou menos no meio da boca, que ela é central, certo? E deixar o ar passar pelos seus pulmões. E o que vai sair? Vai sair um A, ok? Já para você formar um U, a língua já é um pouco atrás e a língua já é um pouco, a boca também já é um pouco fechada. Por isso que é chamada de vogal fechada ou vogal aberta. Então fiquem atentos para estes pormenores que vai ser muito importante lá. É importante notar que tudo isso aí trata-se de uma representação aproximada, certo? Do local em que os sons são produzidos no nosso aparelho fonador. E é interessante também lembrar que além desses sons vocálicos, né, no caso produzido pelas vogais orais, nós temos também os nasais, certo? Por exemplo, o A na palavra fã já é nasal, é representado pela letra F, né? No caso mais o A com um tio, certo? Esse tio significa nasalização. Mas esse A também pode ser nasalizado na palavra tambor, que é representado graficamente com um T, um A e um M. Aí fica um AN. É o mesmo AN do fã. São representados graficamente de formas diferentes, certo? Temos o cantar. Na própria palavra exemplo, nós temos um E nasalizado aí, né? Que fica em, que vai formar a palavra entre também. O I pode ser nasalizado como interior, né? O O em cartões, né? Homem, ontem. O U vai ser próprio, né? Ou então unidade, único, dentre outras formações que nós podemos encontrar. São só apenas alguns exemplos para mostrar para vocês que os fonemas nasais, no caso, os fonemas vocálicos, quando se juntam todos que você for contar, você vai encontrar 12 fonemas nasálicos, ou seja, 12 fonemas vocálicos, ok? Aqui nós temos alguns exemplos do que eu acabei de falar, certo? Dos fonemas nasais. Deixando que o ar percorra também pelo seu nariz, nós produzimos esses fonemas, né? E aí nós temos aí, como já citado, o AN, que é representado de 3 maneiras aí que vocês podem ver, certo? O A com tio, o A com M, o A com N, o EN, que é o A com M, o A com I, e assim por diante. Vocês podem observar vários exemplos aí, né? Esses fonemas podem estar presentes na palavra fã, tambor, cantar, exemplo, entre, ímpar, interior, cartões, homem, ontem, umidade, único, dentre outras palavras, né? São apenas alguns exemplos. E que nós podemos notar também aí, ó, que nós temos apenas 5 letras, certo? 5 vogais no nosso alfabeto, e com essas 5 vogais nós podemos formar 12 fonemas vocálicos, né? É bom eu deixar também aqui esclarecido, porque eu já ouvi várias vezes, principalmente porque, como eu trabalho com 2 línguas, eu dou aula de língua portuguesa e de língua inglesa, eu já ouvi muitas pessoas me dizerem que gostam mais do português, porque português se escreve do jeito que fala. Não é verdade. Não é verdade. E eu acredito que em língua nenhuma você escreve do jeito que fala. A fala é de uma forma e a escrita é de uma forma distinta, diferente, ok? Nos exemplos que eu estou deixando aí, eu acredito que vocês vão perceber quando a gente fala dos fonemas nasais, por exemplo, certo? A gente tem várias formas de representar graficamente o mesmo fonema. Então, fiquem atentos a isso. Caso contrário, vão continuar cometendo aqueles erros ortográficos que os professores tanto reclamam em sala de aula, ok? Então prestem bastante atenção, que a grafia, a escrita é diferente da fala. Então é isso, gente. Na nossa aula de hoje, eu acho que é suficiente. Por enquanto, vou tentar ser o mais breve possível, porque eu sei da ocupação de todo mundo, certo? Espero que vocês tenham gostado da explicação e não se esqueçam, né, que se tiverem gostado, se acharem que foi importante,
de deixar o seu like aí, porque ajuda pra caramba a gente, e também de se inscrever no canal, aquele que ainda não é inscrito, e de marcar para que você receba notificações. É esse sininho que aparece aí, né? No caso, para quem está acessando o celular, acho que aparece na parte inferior. Para quem está no computador, é aqui no cantinho aqui em cima. É só clicar esse sininho aí, que toda vez que eu postar um vídeo, você será notificado de que eu postei um vídeo, e você vai lá, corre e assiste o vídeo. Outro detalhe: se vocês quiserem deixar alguma sugestão, fazer alguma pergunta, se tem algum conteúdo que vocês gostariam de uma explicação, não sei se eu vou conseguir fazer, mas talvez explicar de uma forma mais simples, ou ajudar você a raciocinar para que você compreenda melhor essa questão, é só deixar a pergunta aí nos comentários aí, que eu estarei aqui disposto para prestar esse serviço, né, conforme as minhas capacidades.